pessoal do curso técnico de automação industrial. Estamos aqui novamente para a aula 2 da disciplina de hidráulica e pneumática. Então, o roteiro da nossa aula hoje segue o quê? Então, vamos falar um pouquinho sobre os atuadores pneumáticos, ainda conhecendo um pouco daqueles elementos que temos nos sistemas pneumáticos. Dentre eles, vamos ver um pouco sobre os lineares, rotativos e outros. Veremos também algumas válvulas pneumáticas e sua simbologia, válvulas de controle direcional, válvulas de bloqueio, válvulas de controle de pressão, controladoras de fluxo, além dos circuitos pneumáticos. Então, veremos alguns exemplos de circuitos pneumáticos e a sua diferença para os eletropneumáticos. Então, esses atuadores pneumáticos, eles são os elementos que vão utilizar a energia potencial do ar que foi comprimido lá nos compressores para cumprir os trabalhos, e obter movimentos que são tanto retos, como os atuadores lineares, que veremos como cilindros de simples e duplação, ou os movimentos rotativos, Nós teremos também aí os motores pneumáticos. Então, na figura, a gente pode visualizar alguns desses tipos de compressores, Então, o que é bem característico dos movimentos retos, atuadores lineares, nós temos os cilindros, que eles têm esse movimento linear, Então, eles têm uma haste interna que faz o movimento de acordo com a introdução do ar comprimido, Introdução e retirada desse ar comprimido. Então, pessoal, os atuadores, eles podem ser lineares de simples ou duplação, além de rotativos. E esses rotativos, ele tem a possibilidade do giro limitado ou de motores, e nós temos também outros tipos de atuadores, como as garras, músculo e o antigiro. Então, os atuadores pneumáticos lineares de simples ação, a gente consegue visualizar na figura que existe a entrada do ar, pelo orifício na parte traseira, e o seu retorno ele ocorre por mola, Então, ele tem algumas características, como uma questão do diâmetro. O seu diâmetro, a gente pode encontrá-los desde 6 a 320 milímetros, e ele tem um curso, que depende do seu trabalho, que pode se encontrar de 1 até 2.000 milímetros, Então, sua força de trabalho é de 12 a 50 mil newtons, e a velocidade de avanço ela pode ser de 0,02 a 1 metro por segundo, E quais são as aplicações desse tipo de atuador? Ele pode ter aplicações tanto para fixação como expulsão, além de extração e prensagem de peças, Dentre outras, dependendo do processo e do controle da indústria, E a diferença do atuador de duplação é que o de simples ação ele tem uma mola para retorno, e o de duplação ele requer a ação do ar comprimido, Ele requer o movimento do ar comprimido tanto para avançar quanto para retornar. Então, nós visualizamos aí na figura do slide 6 que nós temos o quê? A entrada do ar na setinha azul mais escura para o avanço desse ar comprimido, E a entrada do ar na setinha mais clara para o retorno do ar comprimido, na figura de baixo. E aí a sua simbologia, diferente do atuador de simples ação, a sua simbologia tem 2 tracinhos, indicando essa entrada do ar comprimido, diferente do de simples ação, que tem uma mola. E aí nós temos também outras variações desses atuadores, como duplação de amortecimento pneumático regulável, Nós temos a sua simbologia. Temos atuadores de duplação com haste passante. E aí nós temos os atuadores que requerem um movimento rotativo, E aí nós temos a simbologia de um exemplo de giro limitado, onde o ar entra por um orifício e ele faz esse movimento rotativo, Além disso, temos outras variações. Aqui nós temos outro exemplo de giro limitado, e aqui nós temos a simbologia, que é visualizada nos circuitos, e a forma como encontramos ele no mercado. Além de termos o tipo pinhão e cremalheira, Então, o ar ele entra por um determinado orifício e faz com que o pinhão e a cremalheira gerem esse movimento rotativo,
e passa esse movimento para os outros elementos do circuito, do sistema. E aí nós temos o motor de palhetas, né, que aí nós temos a entrada e a saída do ar comprimido, que faz esse movimento giratório das palhetas e produz esse movimento para os outros elementos, né. Então eles podem atingir rotações de entre 3.000 a 8.500 RPM, né, e a potência desse tipo de sistema ele vai de 0,1 até 24 cavalos, né, a uma pressão normal. E aí outros tipos de atuadores que foram falados, né? Então nós temos as garras pneumáticas, que podem ser paralelas, radiais, de 3 pontos ou angulares, né? Além do músculo pneumático, né? Que aí através da entrada do ar comprimido, ele consegue fazer esse movimento. E aí nós temos a sua seguinte simbologia, que ele pode atingir altas velocidades, né? Até 2.000 milímetros por segundo, e tem diâmetros entre 10, 20 e 40 milímetros, comprimentos de até 9.000 milímetros e tem uma possibilidade de contração, né? O seu curso é de 15 até 25% do comprimento, né? Com frequência de até 90 Hz. E aí nós requeremos, né, conhecer um pouco das válvulas pneumáticas, que são bastante necessárias dentro dos circuitos, né? Então essas válvulas, elas permitem que os elementos que direcionam, elas são os elementos que direcionam e controlam esse fluxo de ar. E aí dentro dessa linha de raciocínio nós temos as direcionais, bloqueio, pressão e fluxo, né? Algumas dos tipos. Então elas requerem o quê? Né? Aqui nós temos a imagem de como ela se apresenta no mercado e elas servem para quê? Para orientar a direção que o fluxo de ar deve seguir, né? A fim de realizar o trabalho que se requer. Então as características delas são o quê? Como nós podemos caracterizá-las? Pelo número de orifícios para entrada e saída dos fluidos, né, que são denominados de vias, além dos números de posições para identificação das posições de trabalho. Então as suas posições de trabalho são o que vai definir a direção do ar comprimido. E aí nós temos os tipos de conexões que existem entre os vários orifícios para cada situação e funcionamento, além dos número e tipo de comando chamados acionamentos, né, para passar de uma situação de trabalho para outra. Então, para podermos identificarmos essas válvulas, nós temos a seguinte simbologia, né, onde cada quadrado representa a posição dessa válvula. E aí o número de quadradinhos representa o número de posições da válvula, as setas elas indicam a direção e o sentido do fluxo de ar e esses T's, né, representam o bloqueio das vias. Então as conexões de entrada e saída elas são representadas por traços externos, como indica aí na figura, e esses indicam o número de vias. Então nós temos dois exemplos aí que indicam o quê? Que nós temos uma válvula de 3 orifícios ou 3 vias, né, com 2 posições, que aí são denominadas de 2 vias, de acordo com as normas DIN e as normas ISO, né. E nós temos aí o exemplo de uma 5 2 vias, né, onde ela tem 5 orifícios, tanto para a entrada quanto para a saída do ar, e temos 2 posições. E esses orifícios, né, de entrada e saída, eles são identificados de acordo com essa numeração, mais atualmente pela norma ISO 1219, e nós também temos a norma DIN, né, 24300, que representam o quê? A pressão, a sua entrada de ar, ela é representada pelo número 1, ou a letra P, e os seus orifícios de utilização, que geralmente é o ar que vai para os elementos, né, como os atuadores, que é a utilização, temos o número 2, número 4 ou 6, e as letras A, B e C, e temos a questão do retorno ao escape do ar, né, que eles são representados pelas letras 3, 5, 7 ou pelas letras R e ST. Então, números 3, 5, 7 e letras R e ST. Além da sua pilotagem, né, da sua ação das válvulas, né, que aí temos os números 10, 12, 14, ou pela norma DIN X, Y e Z. E esses tipos de acionamento ou comandos das válvulas, elas são geralmente, né, musculares,
através de botões, né, de alavanca, pedal, ou através de comandos mecânicos, né? Então nós temos o rolete, o gatilho, a mola, o came, e além do comando pneumático. Então nós temos o piloto positivo e o decréscimo de pressão. E a parte que vai diferenciar dos elementos puramente pneumáticos, né? Nós temos os elétricos por solenoide, que nós veremos mais à frente. Então nós temos aqui um exemplo de válvula direcional, com 2 posições e 3 vias, né, normalmente fechada, e um acionamento por simples piloto, né, como a gente pode visualizar aí na imagem. Na seguinte, nós temos outro exemplo de uma válvula também com 2 posições, tem 2 quadradinhos e 3 orifícios de saída ou escape, de entrada ou escape do ar, normalmente fechada, né, com acionamento de botão e um retorno por mola. E nesse seguinte exemplo nós temos o seu acionamento por rolete, né? Também caracterizada com 2 posições e 3 vias. Além dessa outra que nós temos um duplo piloto, né? Então não mais ela tem um retorno, um acionamento mecânico, então ela vai ter duplo piloto. No caso a diferença é que ela tem agora 4 vias de entrada ou saída do ar, e apenas com 2 posições. Então é uma 2 vias com acionamento por duplo piloto. Nós temos aqui também um exemplo de uma 5 2 vias com acionamento por duplo piloto. Então a gente consegue visualizar, segundo aquelas normas, né, todas as entradas e saídas de ar com as respectivas letras e números e a sua simbologia, além da figura de como ela é encontrada no mercado. E nós temos alguns outros tipos de válvula, né? Tipos de válvula, como as válvulas de bloqueio, onde nós temos a seguinte simbologia. Temos a válvula de escape rápido, quando queremos que o atuador ele retorne ou ele avance de forma rápida, então ela permite que a passagem do ar seja mais rápida. Então nós temos a seguinte simbologia. E nós temos também as válvulas alternadoras, que requerem que o movimento ele seja dado tanto por um certo tipo de acionamento, como outro, né? Então nós temos aqui a sua simbologia. E a válvula de simultaneidade, que ele só permite a ação de algum elemento pneumático através de 2 comandos simultâneos, né? Então, por medida de segurança, geralmente se utiliza a válvula de simultaneidade em alguns circuitos. E aí nós temos a válvula também limitadora de pressão, como podemos visualizar na figura a sua simbologia. E nós temos a válvula reguladora de pressão também. Nós temos a válvula também reguladora de fluxo unidirecional, ela regula apenas uma única direção do fluxo de ar, ou ela pode regular também nos 2 sentidos, né? Então é a reguladora de fluxo bidirecional. E aí nós temos a diferença da sua simbologia nos circuitos. Então esses circuitos pneumáticos, eles são caracterizados por todos os elementos, né? Então nós podemos visualizar na imagem que esse circuito ele representa geralmente o que? A forma gráfica e a demonstração dos componentes através das suas simbologias, como eu já mencionei anteriormente, onde cada válvula, cada elemento tem uma simbologia. Então nós podemos visualizar nesse sistema, né, a simbologia de cada um dos elementos mostrados ao lado, onde temos a simbologia do cilindro, das válvulas e dos elementos, né, que evidenciam a operação desse circuito. Então, para representar o movimento desses circuitos, nós temos algumas formas de indicação, como a indicação algébrica, onde o avanço geralmente ele é simbolizado pelo símbolo de mais, né, do positivo, e o retorno pelo símbolo menos negativo. Então, consideramos um circuito, no exemplo, onde temos 2 cilindros, 2 atuadores, em que o seu movimento consiste de quê? Inicialmente, o cilindro A ele avança, logo em seguida o cilindro B avança, depois o cilindro A retorna e o cilindro B retorna. E aí, para demonstrar essa ação, nós temos o diagrama trajeto-passo, onde do lado esquerdo nós temos se ele continua recuado ou avançado, e na parte superior, 1, 2, 3, 4 e 5 significa os seus passos, né? Então, no passo 1,
o cilindro A ele vai avançar. E aí do passo 2 para o 3, quem avança seria o B. E aí no passo 3 para o 4, quem recua vai ser o cilindro A. E no passo 4 a 5, o cilindro B recua. E aí inicia-se novamente um ciclo e que consiste desse trajeto passo, né? desse movimento. E aí nós temos um exemplo desse circuito, né? Onde quando apertamos o botão S0, vai permitir a passagem do A, que já estava aberto para o rolete, né, que fica no início do circuito, no início do movimento do cilindro A, e aí ele passa o movimento para a válvula A1, que troca sua posição, sua pilotagem, e permite a passagem de ar para o avanço desse cilindro A. Logo depois, ao final do avanço do cilindro A, ele toca num outro rolete, onde esse rolete vai mandar agora o sinal para a válvula trocar de posição e fazer com que recue o cilindro, né? Então, nós temos o pré-acionamento, o avanço e o retorno desse atuador de duplação. E aí um outro exemplo de circuito onde nós podemos visualizar um retorno de escape rápido, né? E um avanço lento, onde temos o que? A válvula de escape rápido e o avanço unidirecional, né? Com o avanço unidirecional, um avanço lento e um retorno rápido com a válvula de escape rápido. Além da outra figura do lado direito, nós temos aí um comando onde eu tenho uma válvula alternadora, onde esse cilindro ele pode avançar tanto pelo comando do botão A2 quanto pelo comando do botão A4. E o seu retorno ele é automático, né? Um retorno por mola. E aí a diferença entre esse circuito puramente pneumático e o circuito eletropneumático é que o circuito eletropneumático ele possui um sistema de potência que utiliza a pneumática, porém o seu sistema de controle é elétrico. Então agora a pilotagem das suas válvulas vai ser através de solenoide, através de um sistema elétrico. E aí nós temos o exemplo, né? Então o seu circuito pneumático, o acionamento dele não mais será de forma pneumática, mas assim nós temos o acionamento por botoeira elétrica, que vai mandar um sinal para um relé e esse relé manda esse comando para troca de posicionamento da válvula e assim avançar o cilindro A, como visto aí na figura. E aí outro exemplo de um circuito eletropneumático, né, com 2 cilindros e o ciclo automático, né, que tem o seu retorno através dos roletes. Então, da mesma forma, o cilindro A mais avança, né? Então o A avança, B avança, A retorna e B retorna de acordo com o circuito e o comando visto na imagem. Então, novamente, nós temos algumas referências onde vocês podem estar verificando e lendo um pouco mais sobre isso na apostila. E até isso, obrigada pessoal, até a próxima aula.